Sou babaca por sabotar os relacionamentos do meu marido? No meu país, casamentos arranjados são muito comuns e foi assim que eu, 24 anos, mulher, me casei com Jason, 24 anos, homem. Observe que eu disse casamentos arranjados, não casamentos forçados. Um casamento arranjado é basicamente quando sua família atua como cupido entre você e outra pessoa, mas não é forçado. É importante dizer que eu nunca quis me casar e com certeza estou em algum lugar no espectro assexual, porque sexo nunca foi algo importante para mim. Mas eu conheço Jason desde criança e ele sempre foi legal comigo, então eu aceitei passar algum tempo com ele e ver no que dava. Acontece que o Jason e eu tínhamos muito em comum. Nosso país é bastante religioso, mas nenhum de nós via tanta importância na religião e apenas fingíamos para nossas famílias para não causar problemas. Ambos somos mais introvertidos e não gostamos de multidões ou grandes reuniões familiares. Quando contei a ele sobre meus sentimentos em relação ao sexo e sexualidade, ele foi doce e compreensivo. Acabamos nos tornando bons amigos e era óbvio que a ideia de nos casarmos parecia atraente para nós. Então nos casamos há 2 anos. Fizemos um acordo para sermos basicamente bons amigos que são casados, para não ter sexo e dormir em quartos diferentes. Ele estava autorizado a dormir com quem quisesse, já que não estava obtendo isso de mim. Tudo estava perfeitamente bem. No entanto, nossas famílias realmente começaram a nos pressionar para ter filhos no último ano. Como isso era tão importante para eles, concordamos em, tentar. Mas primeiro pedi a ele para fazer um exame de IST, já que ele teve sua parcela justa de sexo casual e, mesmo que ele me assegurasse que sempre usava proteção, eu não me sentiria segura de outra forma. Depois que o exame mostrou que ele estava limpo, tivemos nossa primeira vez juntos e foi ótimo. Muito melhor do que eu poderia imaginar. Depois disso, ele percebeu que eu gostei e perguntou se o sexo estava na equação do nosso relacionamento agora. Eu disse sim. Isso foi há alguns meses e desde então temos tido sexo bastante regularmente, mas também começamos a passar mais tempo juntos fora disso, e acho que meus sentimentos de amizade por Jason estão começando a mudar. Não apenas isso, mas comecei a sentir ciúmes de seus relacionamentos casuais, especialmente o caso dele com essa garota Ana, 20 anos, com quem ele tem saído regularmente nos últimos meses. Estou com medo de que ele comece a se apaixonar por ela, porque ele sempre fala muito bem dela e parece gostar dela. Então, meio que comecei a sabotar os encontros dele com ela e outras garotas, de certa forma. Finjo ter dores de cabeça, me sentir doente ou triste ou qualquer outra desculpa para que ele tenha que ficar comigo em vez de ir vê-las. Eu sei que é infantil e talvez devesse apenas conversar com ele sobre isso, mas estou com tanto medo de que ele não sinta o mesmo e as coisas fiquem estranhas entre nós. Não é como se pudéssemos escapar um do outro. Então, sou babaca por fazer isso? Atualização final. As respostas aqui foram muito esclarecedoras, embora alguns de vocês provavelmente devessem aprender a ser mais gentis com os outros. Não é minha briga, de qualquer forma, mas ouvi seus conselhos e falei com o Jason ontem. Foi, ótimo. Realmente me fez questionar porque pensei que isso não era uma opção. Na verdade, ele sabia que eu estava tentando sabotar seus encontros, mas não importava tanto para ele, já que ele estava pensando em parar com eles de qualquer maneira. Na verdade, ele me disse que já tinha dito às mulheres com quem estava saindo que queria parar de sair com elas cerca de 2 semanas atrás. Eu pedi desculpas de qualquer maneira, mas ele achou fofo e disse que sou uma péssima mentirosa. Perguntei por que ele também não falou sobre isso, ele disse que sentiu que eu precisava de algum tempo para chegar ao ponto em que me sentiria pronta para essa conversa. O mais importante, ele disse que sempre me amou. Que aceitou nossa dinâmica inicial porque sabia que seria difícil para mim encontrar alguém que entendesse e respeitasse meu relacionamento com o sexo em nossa cultura, e ele está certo, não acho que as pessoas saibam o que é uma pessoa sexual ou demissexual aqui, e acho que as pessoas viriam principalmente isso como algum tipo de problema mental ou desvio, então ele queria pelo menos ser capaz de me dar proteção e companheirismo em meus próprios termos. Ele ficou radiante por eu estar apaixonada por ele também, mas me assegurou que também estaria tudo bem para ele se isso nunca acontecesse, e eu acredito nele. Também mostrei a ele este post e ele achou muito engraçado que eu tenha sido capaz de me abrir para um monte de estranhos antes de falar com ele. Foi um pouco constrangedor, mas eu queria ser completamente honesta com ele. Além disso, respondendo às pessoas que perguntaram se queríamos ter filhos ou se estávamos fazendo isso apenas por pressão de nossas famílias, conversamos sobre isso antes de começar a ter um relacionamento sexual e sim, queremos ter filhos. Agora que tudo está claro, estamos ainda mais animados para isso. De qualquer forma, obrigada pelos conselhos. Alguns de vocês foram duros, mas eu precisava de um alerta, eu acho. Meu namorado instalou uma câmera escondida no banheiro e tirou fotos minhas. Eu, 27 anos, mulher, estou com meu namorado, 29 anos, homem, há pouco mais de 2 anos, e até algumas semanas atrás, eu achava que tudo estava indo muito bem. Nós moramos juntos há mais de 1 ano. Tivemos desentendimentos sobre coisas pequenas como todo casal, eu sendo indecisa sobre qual restaurante ir, ele deixando suas roupas sujas fora do cesto, coisas assim, mas na maior parte do tempo nos dávamos muito bem. Compartilhamos vários hobbies e praticamente passamos todos os dias de folga juntos nos últimos 2 anos.
Algumas semanas atrás, eu estava em casa enquanto ele estava no trabalho. Eu precisava trabalhar em um projeto para o trabalho que seria muito mais fácil de completar no computador dele do que no meu pequeno laptop, então mandei uma mensagem para ele e perguntei se seria ok eu usar o computador dele. Ele disse que sim e me enviou a senha por mensagem. Cerca de 30 minutos depois, fiquei um pouco entediada e decidi checar meu Facebook. Quando o site abriu, o e-mail e a senha já estavam preenchidos, com um endereço de e-mail que eu nunca tinha visto antes. Eu sabia de outros endereços de e-mail que meu namorado tinha, mas nunca tinha visto esse. Não me orgulho de admitir, mas algo sobre o endereço de e-mail que eu nunca tinha visto depois de 2 anos juntos me deu um pressentimento e eu fui bisbilhotar. Assim que abri, percebi porque ele tinha mantido esse endereço de e-mail em segredo. A caixa de entrada estava cheia de mensagens de um site específico para pessoas que procuram ter casos amorosos. Abri uma e pude ver suas informações da conta. Essa caixa de entrada misteriosa também estava cheia de conteúdo adulto, principalmente imagens estáticas. Agora, eu gosto desse tipo de conteúdo. Eu assisto por conta própria, ele sabe disso, e sabe que não tenho problema com isso. Mas isso era algo diferente. Havia algumas fotos de atrizes adultas, mas principalmente fotos de mulheres de biquíni, pessoas que conhecemos que pareciam ter sido tiradas do Facebook, incluindo algumas de minhas amigas muito próximas. Havia fotos de mulheres que ele tinha tirado no ônibus, olhando sorrateiramente para baixo de suas blusas. Havia fotos minhas que eu não sabia que ele tinha tirado, fotos minhas no chuveiro e em nosso quarto. Por fim, havia fotos de uma amiga dele que havia visitado por alguns dias e que claramente tinham sido tiradas em nosso banheiro, a cortina do chuveiro e outros itens na foto eram reconhecíveis. Ficou evidente que as fotos foram tiradas sem o conhecimento dela. Nesse ponto, eu me senti completamente mal e traída. Quando confrontei naquela noite, ele me disse que era algum tipo de problema viciante e que ele estava salvando fotos de mulheres há anos. O confrontei sobre tudo que vi, especialmente a conta no site de traição, as fotos de sua amiga que foram tiradas em nosso banheiro e as minhas que eu não tinha consentido que ele tirasse. Como se constatou, ele admitiu que tinha uma câmera escondida em nosso banheiro há semanas. Estava disfarçada como um pendrive e ele a deixava no balcão apontada para o chuveiro e o vaso sanitário. Aparentemente, era sensível a movimentos e tirava fotos sempre que alguém se movia na frente dela. Ele disse que não tinha outras fotos dela além das que eu tinha visto e apenas compulsivamente salvava fotos que tirava enviando-as para esse endereço de e-mail que eu havia encontrado, e nunca mais olhava para elas novamente. O que é isso? É um fetiche? É curável? Ele disse que buscaria ajuda e começaria a frequentar reuniões do SLAA, mas só foi há 13 e nunca mais voltou. Eu me sinto doente ao pensar sobre isso, e agradeço qualquer conselho ou opinião de alguém que já esteve em uma situação semelhante. Edição: para aqueles que dizem que eu deveria denunciá-lo à polícia, ele deletou todas as fotos e o endereço de e-mail na primeira noite em que o confrontei sobre isso, e eu destruí a câmera. A raiva supera a lógica às vezes. Não estou planejando fazer nenhuma denúncia à polícia e mesmo que fizesse não haveria evidências. No entanto, agradeço seus comentários e por reforçarem o quão sério isso é. Atualização. Primeiramente, obrigada a todos que responderam ao meu post original. Alguns de vocês foram bem diretos comigo, mas eu precisava ouvir isso. Alguns foram incrivelmente gentis, e eu também precisava disso. Finalmente, desabei e contei para minha amiga mais próxima o que havia acontecido. Usei meu post original para me ajudar a fazer isso, já que estava com dificuldades para explicar em voz alta. Ela leu a história e disse muitas das mesmas coisas que me disseram nos comentários do meu post original. Acima de tudo, ela me apoiou e validou meus sentimentos de que isso era realmente grave e não algo que pudesse ser ignorado e esquecido. Foi um grande alívio contar para ela: você sabe aquela coisa clichê que as pessoas dizem sobre um peso enorme sendo tirado das suas costas? Eu sei como é sentir isso agora. Antes de fazer meu post, eu já estava conversando com o meu então namorado sobre como não tinha certeza se nosso relacionamento poderia se recuperar depois do que ele havia feito, e eu disse a ele que queria que ele saísse para me dar espaço. Depois do meu post e depois de finalmente abrir meu coração para minha amiga, eu disse a ele que ele deveria planejar a mudança e o término como permanentes. Até então, eu tinha sido um pouco vaga sobre andar um tempo e ver o que acontece no futuro, mas assim que confrontei minhas emoções sobre o que ele havia feito, percebi que estava apenas tentando amenizar o golpe e que a melhor coisa a fazer era viver na realidade e seguir em frente. Desde 2 dias atrás, ele oficialmente se mudou. Eu disse à minha família que o relacionamento acabou, e meus pais têm sido incrivelmente solidários e até vão me ajudar a continuar morando no meu apartamento atual para que eu possa levar meu tempo para encontrar outro lugar para morar e não precisar lidar com mudanças agora. Aqui está a parte que vocês provavelmente não ficarão felizes em ouvir. Eu não vou denunciá-lo à polícia. No entanto, entrei em contato com a amiga dele, a que foi vítima sem saber disso, via Facebook. Eu sei, eu também odeio o Facebook como meio de comunicação, mas é a única forma que tenho de contatá-la. Ela não me respondeu, e não sei se o fará, mas dei a ela minhas informações de contato e pedi para ela me ligar para que pudéssemos conversar. Honestamente, não sei se espero que ela ligue ou não, porque eu absolutamente temo ter essa conversa com ela, mas, pessoal, se eu conseguir entrar em contato, vou enfrentar e contar a ela.
Também disse ao meu ex-namorado, antes de ele partir, que achava que ele deveria contar a ela pessoalmente, mas que eu planejava fazer isso, então ele talvez já tenha falado com ela, embora sinceramente duvide. Desejo ao meu ex-namorado que ele melhore, e que continue frequentando as reuniões e se envolva no processo de recuperação a ponto de ser capaz de viver uma vida produtiva. Tem sido um caminho triste e doloroso para mim perceber que essa vida não me incluirá, mas apesar de como isso está difícil neste momento, acredito que os fins justificam os meios. Resumindo, acabou, ele se foi, vocês me ajudaram, e sou grata a isso. Obrigada. Hoje eu estraguei tudo ao dizer aos meus pais que sou gay. Então, eu sou hétero, talvez um pouco bi se considerarmos fanboys. Vamos esclarecer isso primeiro. Também sou um homem indo-americano com cerca de 26 anos de idade. Gostaria de esclarecer algumas concepções erradas sobre casamento arranjado. Muitos não indianos parecem pensar que é literalmente seus pais que escolhem com quem você se casa e pronto, mas não é bem assim. Na verdade, é mais como se seus pais usassem sua rede de contatos para encontrar possíveis parceiros para você. Se vocês gostarem das fotos um do outro, então vocês se encontram pessoalmente e decidem se querem ou não se casar. Basicamente, seus pais são o Tinder e você tem uma ou duas reuniões para decidir se quer se casar ou não. Não é tão ruim quanto muitos de vocês pensam, mas todo o processo parece muito apressado e eu preferiria namorar alguém antes de descobrir se somos compatíveis ou não. De qualquer forma, meus pais têm estado em cima de mim ultimamente sobre casamento. Aparentemente estou ficando mais velho, preciso me estabelecer e dar a eles netos ou algo assim. Basicamente, toda vez que os vejo, o que é bastante frequente, já que moram perto, eles têm uma nova pretendente para mim, uma foto de alguma nova garota e me perguntam se estou disposto a conhecê-la. É super irritante, mas sou pouco confrontador para realmente dizer não quero um casamento arranjado, afinal, se fizer isso, haveria uma discussão ou, no mínimo, algum interrogatório sobre por que não quero um. De qualquer forma, estava pensando em maneiras de fazê-los parar de me incomodar sobre casamento e a ideia no título surgiu em minha cabeça. Decidi que seria muito mais fácil apenas me assumir gay do que explicar por que não queria um casamento arranjado. Meus pais eram bastante conservadores, mas não eram do tipo que renunciaria aos filhos, e se eu apenas dissesse que era gay, teria uma razão sólida para não querer um casamento arranjado, eu não gostava de garotas. Então foi isso que acabei fazendo da última vez que estava visitando. Eles estavam me mostrando fotos de alguma garota e eu olhei nos olhos deles e disse: mãe, pai, sou gay. Eles ficaram muito quietos e desconfortáveis e me perguntaram se eu tinha certeza, e eu disse que sim. Minha mãe me disse que me amariam de qualquer maneira e para fazer o que me faz feliz. Meu pai estava muito mais desconfortável e calado, mas depois me deu uma conversa semelhante sobre como ele estava um pouco desconfortável com a ideia, mas reconhece que os tempos estão mudando e que eu deveria fazer o que me faz feliz. No geral, me senti meio mal por causa da resposta genuína dos meus pais, mas fiquei feliz com o resultado. Eles pararam de me fazer propostas de casamento arranjado e pararam de me mostrar fotos de garotas. Isso é, até o último fim de semana. Visitei-os como de costume e fui recebido por minha mãe, que estava mais animada do que o habitual. Ela me sentou e tirou um fichário com várias fotos de caras. Aparentemente, meus pais passaram o último mês procurando por todos os homens indianos gays que eu poderia potencialmente me casar. Então agora acho que estou lidando com a mesma coisa, mas em vez de ser recebido com fotos de garotas indianas fofas, eu vejo fotos de caras indianos gays. Eu odeio minha vida, haha. Neste ponto, o plano é ou encontrar uma namorada e dizer aos meus pais que ela me fez ficar super hétero ou talvez me casar com um twink, ou algo assim, sei lá. Atualização. Li todos os comentários no post original, desde as pessoas me dizendo para apenas contar aos meus pais, questionando se eu era realmente hétero, rindo da situação bastante engraçada em que me meti e algumas pessoas foram bastante maldosas. No final das contas, postar aqui provavelmente me deu o impulso final para fazer algo. No fim de semana depois que fiz o post, visitei meus pais como sempre e resolvi contar a verdade a eles. No entanto, quando cheguei lá, minha mãe, como sempre, empurrou o fichário em minhas mãos e meio que perdi a resolução de contar a ela. Decidi apenas seguir o jogo. Foi então que lembrei das pessoas neste tópico que zombaram de mim por gostar de fanboys e questionaram se eu era realmente hétero. Meio que levei isso para o coração e decidi olhar para o fichário de caras de forma séria para ver se gostava de algum deles. Para ser honesto, estou muito feliz por ter feito isso. A maioria dos caras era pouco atraente como esperado, mas encontrei um cara lá que eu realmente acho mais bonito e mais feminino do que a vasta maioria das garotas que já vi. Eu disse à minha mãe que gostava dele e ela meio que brincou perguntando qual era o ponto de ser gay quando eu queria um cara que parecia uma garota. Ela conversou com os pais dele, marcamos uma reunião pelo Zoom, no geral, foi muito bom. Eu e ele temos muitos interesses em comum, somos ambos fanáticos por anime e história, e ele também confessou que aparentemente se vestia como mulher em particular, o que só fez eu gostar mais dele. No final, ambos decidimos que não queríamos nos apressar para o casamento e queríamos fazer uma espécie de período de teste de namoro.
Eu disse aos meus pais e eles aceitaram de boa. Meu pai literalmente apenas me disse que, desde que tenhamos o casamento como objetivo eventual e não tenhamos relações antes do casamento, não se importavam se namorássemos. Gente, toda essa confusão poderia ter sido evitada completamente, embora eu esteja meio feliz por não ter sido. Felizmente, ele morava no mesmo estado que eu, mas ainda era uma viagem de 3 a 4 horas de carro, então na maioria das vezes apenas fizemos chamadas no Discord e passamos um tempo juntos jogando nas últimas semanas. Neste sábado, finalmente conseguimos nos encontrar pessoalmente e ter um encontro e honestamente acho que estou meio apaixonado. O cara é mais bonito do que qualquer garota que já conheci, mas, ao contrário da maioria das garotas, ele realmente gosta das mesmas coisas que eu. De qualquer forma, acabamos tendo um ótimo dia no sábado e acabei ficando na casa dele durante o fim de semana, embora surpreendentemente tenha mantido minha promessa ao meu pai, de alguma forma, evitado ter contato físico, haha. Enfim, estou de volta para casa e extremamente feliz com minha decisão de mentir para meus pais, mas, de novo, é realmente mentira se acabou sendo verdade. Eu realmente gosto muito dele e provavelmente vou pedi-lo em casamento daqui a alguns meses se nada der errado. Resumindo, acho que eu realmente era gay o tempo todo.